Ok, estamos no ar então, meus irmãos, boa noite. Oi, Suzanete, Lela, Felipe Paz, Andréia, Edson, boa noite, Fátima, tudo bem? Então vamos lá, a gente pode começar, o pessoal vai chegando aí. Hoje a gente vai fazer mais uma live com mais uma aula do nosso curso de autoconhecimento. Seria a aula 9, que fala da fé e da esperança. Como eu sempre repito aqui, cada aula do nosso curso de autoconhecimento que fala de energias divinas, a gente trata de duas energias. Mas as nossas lives estão ficando muito longas, a gente está fazendo todo o tema em duas partes. Então a gente vai fazer diferente a partir de agora. A gente vai falar de uma energia de cada vez e ver se eu consigo fazer em uma hora a live de hoje, sem ter a segunda parte, que fica melhor para a gente poder estudar, poder acompanhar. Então assim, o tema 9 fala da fé e esperança. Hoje a gente vai falar então do autoconhecimento e a fé. Deixa a esperança para uma outra oportunidade. E nesse tema a gente busca esclarecer alguns pontos que quem chega no curso de autoconhecimento estranha. É muito natural dentro do curso. Muitas pessoas chegam a primeira vez, nunca estudaram espiritualidade, nunca estudaram o autoconhecimento. Chega pela primeira vez e pergunta: Márcio, mas vocês falam aqui muito de fé, de espiritualidade, de Deus, o que tem a ver o autoconhecimento com isso? Essa pergunta, apesar de ser muito comum, ela é reveladora de que a pessoa realmente não se conhece. Essa pergunta, quem faz é porque não se conhece mesmo. Qual é a relação da fé com o autoconhecimento? É uma relação total. Inclusive não existe uma separação, se a gente vai ver hoje no tema. Essa separação, quando a gente faz, dentro de nós, é uma ilusão. Não existe essa separação na realidade. Fé e autoconhecimento andam intimamente relacionados. E nós vamos entender o porquê. Para explicar isso, a resposta que a gente dá para quem faz essa pergunta, eu respondo com outra pergunta. Quem veio aqui se conhecer? E aí a gente faz outra pergunta. Quem é você então, afinal? Quando a pessoa vem buscar o autoconhecimento, quem está vindo buscar o autoconhecimento? Isso remete a outro questionamento. Quem somos nós? Então, você não é um corpo, você tem um corpo. Você não é uma mente, você tem uma mente. E você não tem um espírito, você é um espírito. Eu sempre ressalto isso porque é uma das coisas que a gente vai corrigindo desde o início. Dizer o meu espírito. Quando você diz o meu espírito, você está sentindo o corpo, não o espírito. Então você está se sentindo um acessório, não o principal. Você é um espírito e tem uma mente e tem um corpo, instrumentos para você evoluir aqui nesse planeta físico, nesse planeta material. Então, quando a gente fala meu espírito, a gente está se sentindo o corpo, a gente não está se sentindo espírito. Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que começar a trabalhar. Buscar se sentir espírito, e não apenas um corpo. Porque o corpo é só um instrumento do espírito, não é? Então, quem veio se conhecer? É o corpo que veio se conhecer? É a mente? Não são os instrumentos. Quem veio se conhecer é o dono desses instrumentos. Quem veio se conhecer é o espírito. Então, quando você vem buscar autoconhecimento, seja num curso, seja através de buscas pelas redes sociais, livros, enfim, cursos, o que você está buscando é conhecer a sua realidade. Quem é você enquanto realidade espiritual? E se é o espírito que veio se conhecer, então aí a gente já começa a se aproximar da nossa realidade, que é divina, que é eterna, que é imutável, tal qual o divino, tal qual Deus. E essa já é a primeira relação. Quando se diz que nós somos feitos à semelhança do divino, a maior semelhança que nós temos com ele é que ele é uma energia e nós também.
Inclusive nós e ele somos a mesma energia. Então, por isso que eu digo que não há uma separação entre o tema da fé e do autoconhecimento, porque conhecer o divino é conhecer a si mesmo. Há 400 anos atrás, Sócrates, um filósofo grego, né, famoso, todo mundo já ouviu, ele falava uma frase e complementava uma frase que tinha na entrada de um templo de Delfos, na Grécia. No templo falava assim: ó, homem, conhece a ti mesmo. Aí o Sócrates complementou depois no ensino dizendo o seguinte: o homem conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Se o que você procura você não encontra dentro de você, não encontra lá em lugar nenhum. Quando a gente examina essa frase de Sócrates, a gente chega a uma série de conclusões e vê a conexão, exatamente a conexão do autoconhecimento com o divino. Se você se conhecer, você conhece Deus. E não importa o nome que você dá para esse Deus. A gente pode chamar Deus do divino, Alá, energia suprema, como muitos gostam de falar nas escolas esotéricas, o grande espírito, como é dito no xamanismo. A gente utiliza muito essa expressão porque o Luzeiro da Mata ele tem uma natureza xamânica. A gente pode chamar de grande matriz energética, que é a visão da física quântica, que Deus é uma grande energia, uma grande matriz energética ao qual todos nós estamos ligados. Então eles, para não mistificar a física quântica, eles esquecem o nome de Deus divino, eles chamam de grande matriz energética. Outros chamam de universo, outros chamam da própria vida. Deus é a própria vida para muitos. Mas enfim, são nomes, todos nomes para definir ou pelo menos identificar essa grande energia que está em todos os lugares, que permeia todas as coisas, materiais e espirituais também. E quando a gente fala de fé, dentro do autoconhecimento, a gente explica que tem, de uma forma bastante resumida, mas para nós entendermos, os 3 graus de fé que existem. Porque esse tema ele nos convida a olhar para dentro de nós e perceber como é a nossa relação com essa divindade, independentemente do nome que você dê, independentemente da tua compreensão a respeito do que seja o divino, mas como está e como é essa relação sua com o divino. E isso está ligado diretamente à sua fé. Então, quando você quer falar com o divino, com Deus, e você coloca as mãos assim e olha para o céu, fala: oh, meu Deus, esse é o primeiro grau de fé. O que você está querendo dizer assim quando você olha para cima? Que você não está vendo Deus dentro de você, você está vendo Deus fora. Esse primeiro grau da fé é o grau, inclusive, de muitas religiões, mas é fé, isso que importa. A pessoa tendo fé, não importa o grau que ela esteja, é importante que ela esteja na fé. Então esse é o primeiro grau. E o segundo é aquele que você não precisa mais olhar para cima, buscar um Deus lá fora. Você fecha os teus olhos e sente Deus dentro de você. Esse é o grau dos espiritualistas. A gente identifica que quem já está amadurecido no autoconhecimento já busca Deus dentro de si, não busca mais fora, porque não há necessidade dele estar dentro da gente. E a gente aprimorando esse entendimento que Deus já está dentro de nós, a gente olha para nós e fecha os olhos e tenta buscar e sentir essa energia aqui dentro. A gente fazendo isso, a gente vai aprimorando nossos conhecimentos, fazendo as práticas que o autoconhecimento nos sugere, a gente vai expandindo consciência. Através desses ensinamentos do autoconhecimento e através também de medicinas da natureza, que dentro do Luzeiro da Mata a gente consagra. Tudo são práticas do dia a dia, práticas da nossa vida que a gente consegue estreitar a relação com o divino. E chegar a um determinado ponto que o nosso nível de consciência atinge, que a gente passa a ver o divino não apenas como um ser dentro de nós, uma energia dentro de nós. A gente passa a ver o divino no 3º grau da fé, que é: você é a própria energia, você é Deus.
Então, primeiro eu vejo Deus fora, segundo eu vejo Deus dentro de mim, depois você percebe, finalmente, é o terceiro grau, o mais alto da fé que a gente pode conceber enquanto nível de consciência da humanidade hoje, que você é o próprio Deus. Daí surge, desse entendimento, só surge a frase que todos somos um. Então você é essa energia. Só que isso é só nesse momento, infelizmente, na grande maioria da humanidade, isso é apenas um conceito, é um conceito mental. O importante, a verdade nossa, está no sentir, nós precisamos sentir isso. Então a grande maioria dos espiritualistas que já estão um pouco mais amadurecidos já consegue fechar os olhos e ali sentir o divino dentro dele. É o segundo grau da fé e é onde a maioria de quem busca e pratica o autoconhecimento está. O terceiro grau, que é saber que você é o próprio Deus, num momento dentro da humanidade a grande maioria só está no conceito, só na mente, ainda não consegue sentir isso, porque para sentir que você é Deus, você tem que olhar para o seu irmão e sentir que ele é você e você é ele. Olhar para um animal, sentir que você é ele e ele é você. Olhar para uma planta e sentir que energeticamente vocês são a mesma energia, a mesma luz. E isso a grande maioria ainda não está no grau de consciência de atingir. A gente então fica no processo de estar atrás desse estado. Por isso que o autoconhecimento e as próprias medicinas da natureza, tudo isso está sempre voltado a gente parar de pensar tanto e sentir mais a vida. Quanto mais a gente parar de pensar e mais sentir as coisas, mais a gente vai estar se aproximando, inclusive, da nossa realidade, da nossa verdade. Então, já que é para se conhecer, essa aula então é um convite para a gente avaliar como é que está a nossa relação com o grande Espírito, com Deus. Repito, independentemente da tua relação, de você entender como é que ele está, como ele é. Dentro de você tem um conceito e uma noção do que é Deus. Tá bom, então se você tem a fé nesse Deus, avalia como é que é essa relação. É uma relação bem estreita, é uma relação distante, é uma relação que precisa mais cultivo, você precisa trabalhar mais isso. Você, em que momentos da vida, busca esse contato com o divino? É só quando você está sofrendo e tem problemas? Ou você, por exemplo, como a gente falou na aula da gratidão, na aula 7, você consegue conectar-se ao divino todo dia? Você tem o seu ritual particular? Você tem a sua oração diária? Você consegue essa conexão diária com Deus, independentemente do que você esteja passando na vida? Então tudo isso são questões importantes para a gente avaliar, porque isso traz reflexos incríveis no nosso dia a dia. Muitas vezes a nossa vida, como ela está, no estado em que ela está, ela é definida em função do nosso nível de fé. Por exemplo, uma pessoa deprimida. O que é uma pessoa em depressão? Claro, tem várias respostas para essa pergunta, mas uma das respostas a gente pode afirmar que quando a gente está em depressão, a gente está desconectado com essa energia maior, que é o divino. A conexão com Deus nos dá ânimo, nos dá entusiasmo, nos dá vontade de viver, e o contrário significa que ocorreu uma desconexão. Algo nós fizemos na nossa caminhada que a gente se desconectou com essa força maior, com essa energia, e aí é que nós começamos a ter vários problemas. Então a gente vai ampliar nesse nesse tema aqui, a importância da gente jamais descuidar da nossa fé. Eu estou aqui com os slides dessa aula para a gente não esquecer nenhum detalhe, e eu vou seguindo aqui fielmente para que a gente comente todos os slides que a gente dá no curso, tá? É dito na espiritualidade que a fé é o maior tesouro que o espírito possui. Essa frase que a espiritualidade que a fé é o maior tesouro que o espírito possui, ela está baseada no fato de que a energia que o espírito usa para realizar a conexão com Deus, na grande maioria das vezes, é a própria fé.
Então percebe a importância disso. Você como espírito tem uma consciência. Essa consciência é a ponte que te liga ao divino. Mas para você ligar, a fazer essa consciência trabalhar, você precisa querer se conectar ao divino. E essa vontade, essa força que te dá essa possibilidade de conexão com o divino se chama fé. Então é a energia mais utilizada para o espírito para realizar a conexão necessária para você sentir, como eu disse há pouco, buscar sentir essa energia que está em todas as coisas, sentir ela dentro de você. Ela te alimenta, ela te nutre, ela te dá ânimo para viver, ela te dá força, ela te ampara nos momentos mais difíceis. Essa energia ela é tão importante que quando você tem uma perda na sua vida, uma perda de um ente querido, você tem uma doença grave, se você tem essa energia forte em você, essa energia segura o tranco. Você consegue passar melhor pelas grandes dificuldades que a vida traz quando você tem fé. Nesse momento é a Deus que se apela. Pode perceber, você pode não dar bola para o divino, mas quando o calo aperta, é para ele que você corre. E quanto mais então você ter essa energia trabalhada, desenvolvida dentro de você, espírito, mais você tem facilidade de acessar e receber dessa grande energia todo esse alimento espiritual que a gente necessita nesses momentos, toda essa força. E também, então, ela é importante porque também a fé te mantém no caminho do bem. O caminho do bem, o caminho da retidão, é o caminho da consciência espiritual. A consciência espiritual é o divino dentro de nós. A consciência espiritual nos liga a Deus. Então, quando um homem é um homem chamado um homem de bem, é um homem que anda com retidão na vida, isso significa que ele tem fé. Se uma pessoa não tem fé, e essa fé que eu falo é acreditar no bem. Então ele passa a realizar a prática fiel do bem diariamente, ele tem o bem como um estilo de vida, porque dentro dele alguma coisa diz para ele que aquilo é o certo. E essa alguma coisa a gente já estudou e sabe que se chama consciência espiritual. E essa sensação do que é o bem, essa sensação de consciência vem exatamente do divino. Então, quem tem fé está na prática fiel do bem, literalmente falando, está sempre no bem. Quem não tem fé, vacila. Ele transita entre as energias divinas e as energias densas. Ele se deixa levar muitas vezes pelas energias densas, é onde o espírito pratica maldades e reflete energias densas. Por quê? Exatamente porque nesse momento está desconectado do divino. E, portanto, nesse momento não está exercendo a sua fé. Exercer a fé nada mais é, em outras palavras, do que você refletir o divino e as suas energias no seu dia a dia, na sua vida. A fé também não trabalha sozinha. Apesar de ser a energia que mais te conecta a Deus, ela traz do divino outras energias de natureza superior, que a gente chama no curso de energias divinas, energias como amor, energias como esperança, como paz, como felicidade, como alegria, como paciência, como humildade e outras energias que são essenciais para o espírito poder trabalhar aqui. São ferramentas, a gente diz assim no nosso curso, né? Quem está lá já está acostumado com essa nomenclatura. São as ferramentas divinas para a gente exercitar a nossa vida diariamente. Se manter na prática fiel do bem. Então essa energia traz todas essas outras ferramentas. E também a fé é uma força poderosa, ela é capaz de operar milagres. Quando a gente ouve pessoas que se transformaram, pessoas que aconteceram milagres na vida,
A gente sabe que não foi o santo, que não foi a promessa. A gente sabe que quem opera o milagre é você mesmo, através da energia da fé. Então é o tamanho da tua fé que vai produzir os milagres. O santo, a vela, a promessa, tudo isso é válido? Claro que é válido, dentro do grau de consciência de cada um, tudo é válido para você poder acessar e praticar essa energia. Mas, falando de uma forma bem clara e objetiva, quem produz o milagre é a tua fé, é a tua força. Sem essa sua força, o milagre não aconteceria. Então a gente às vezes atribui a um santo que fez as coisas acontecer. Bem, é compreensão humana, mas é a fé da pessoa que faz tudo acontecer. A fé transforma a vida, a fé transforma a vida e opera milagres. Exatamente porque, como diz muitos, fé significa força espiritual. No fundo, é uma força espiritual que vem de Deus e que nos alimenta, nos nutre e nos faz viver com felicidade, com alegria, com entusiasmo. É pela fé, se diz muito isso, é pela fé que o impossível se torna possível. Porque você é feito a imagem e semelhança de Deus. Se você está na fé, você é o Criador também. Se a gente tem uma semelhança com o divino, essa semelhança é a capacidade de criar. O fato é que, como Deus é a grande consciência, é o grande espírito, a criação de Deus é a criação perfeita. Como nós somos seres em evolução, a nossa criação, vamos dizer assim, é a criação meia boca. Ela é proporcional ao nosso grau de consciência, ao nosso nível de luz. Então, quando a gente tem fé, essa conexão com Deus é muito forte, a força do divino vem com clareza, vem sem interferência da mente, ela ultrapassa todas as barreiras do mundo denso e entra no espírito de uma forma pura e cristalina e faz as coisas acontecerem. Então a beleza da fé está exatamente nesse poder que ela tem de transformar tudo. E ela é totalmente necessária no caminho do autoconhecimento. Lembre-se que para você praticar o que o autoconhecimento propõe, para você crescer espiritualmente, para você despertar consciência, para você se curar, com as palavras do xamanismo, você precisa de força. E a fé te traz essa força. Então ela é imprescindível para o autoconhecimento. O autoconhecimento não é só olhar para você e falar, eu sou assim, eu sou assado. Autoconhecimento é você olhar para você e ter força e poder para você realizar as mudanças que a tua consciência percebeu que são necessárias. O autoconhecimento parte do princípio que você vai fazer uma reforma íntima, você vai entrar dentro de você, naqueles aposentos que você deixou desocupados há um tanto tempo, aqueles pontos escuros que tem no espírito, aqueles pontos desconhecidos. O autoconhecimento vai fazendo a gente entrar dentro de nós, olhando para aqueles pontos, vendo o que tem que arrumar. É uma reforma, como se fosse uma reforma de uma casa. Você entra nos cômodos, vê tudo o que tem que fazer, aí você vai atrás das ferramentas, arregaça as mangas e começa a trabalhar. O autoconhecimento não é diferente. Você precisa entrar dentro da sua própria casa, olhar para ela, ver o que está errado, o que precisa de conserto, aquilo que já está bom, o que pode melhorar ainda mais. E pegar as ferramentas que a gente entrega no curso, pegar todas as medicinas da floresta, todos os instrumentos que o xamanismo dispõe, que são inúmeros, e utilizar no nosso dia a dia. São ferramentas para a gente fazer essa reforma íntima. Essa é a proposta. E quem é que impulsiona tudo isso dentro de você, todo esse trabalho? A tua fé. E a tua fé, a tua convicção em Deus de que você está fazendo a coisa certa, que a tua consciência está te dizendo, você está sendo dirigido pela tua consciência, e a sua consciência, ela trabalha proporcionalmente à fé que você tem. Então é muito importante compreender essa necessidade e essa interação que se faz entre o trabalho do autoconhecimento e a fé. E por ser tão importante, por ser um tesouro na nossa vida,
a gente sempre diz que fé não se discute, que fé se respeita. Então aqui a gente entra num outro assunto até muito delicado, porque é muito comum hoje, e principalmente em algumas religiões, infelizmente não todas, mas algumas religiões, que ensinam seus discípulos que a única verdade é a deles, e que só a deles que tem que ser praticada, portanto as outras não prestam, as outras têm que ser desprezadas, criticadas, e se você vê alguém que não está na sua, puxa para a sua. Esse é um posicionamento tão equivocado, tão grosseiro, que desconhece os mínimos aspectos ligados à fé. Se a importância da fé é exatamente que ela faz a sua conexão com Deus, importa a forma com que você faz a conexão? O que importa é o processo ou é o fim em si mesmo, ou é o que você quer alcançar? Se você tem fé, não importa se a sua fé é dentro de uma igreja evangélica, dentro de uma igreja católica, é no budismo, é no islamismo, é no xamanismo, se a sua fé melhora quando você está em contato com a natureza, se é fora de tudo isso, você é um agnóstico, você não curte nada disso e você busca a sua fé do seu jeito, que não tem uma definição, é o teu jeito, está tudo certo. Se você está conseguindo se conectar a Deus do teu jeito, está tudo certo. Por que então não respeitar a fé do outro? É importantíssimo a gente ter essa noção de que a fé tem que ser respeitada, seja de que forma for. E a gente aprende também no autoconhecimento que cada espírito que está em evolução está num momento diferente do outro. Tem um nível de consciência, um grau de consciência diferente do outro. E é de acordo com esse nível de consciência, com essa luz, com esse grau de luz que a pessoa tem, é de acordo com isto que ele enxerga a vida, interpreta a vida. Então é por isso que existem tantas religiões, tantas escolas esotéricas, escolas de misticismo, escolas ocultistas, uma série de outras manifestações onde a pessoa vai buscar o divino. Porque cada um, dentro da sua forma de enxergar, vê Deus de um jeito, encontra essa força de uma outra forma que não a sua. O importante, gente, é que ele encontra. O importante é que ele faz a conexão. Então, importantíssimo respeitar. Se ela é um tesouro que você tem, entenda que é um tesouro para todas as pessoas que têm. Então, respeita o outro que tem uma fé e que busca essa fé, essa conexão com o divino em um lugar diferente do seu, de uma forma diferente da sua. Importante que ele está buscando e ele está conseguindo essa conexão. Então, não se discute fé. Perda de tempo discutir religiões, discutir fé. E como tem gente que acha que ainda vincula a fé à religião que professa, isso é muito comum, né? Tem gente que para se conectar ao divino sente a necessidade de uma religião. É o nível de consciência da pessoa, não tem problema nenhum isso, o importante é que ela está buscando, isso é que importa. Mas como muitas pessoas ainda vinculam o acesso ao divino através de religiões, por essa mesma razão a gente tem que respeitar todas elas. Então o respeito à forma de fé e a forma que ela professa a fé é indiscutível. Isso é condição sine qua non de um espírito que está buscando a luz. Ele não deve, de forma alguma, colocar em xeque a fé da pessoa. Às vezes é só o que ela tem. Só o que ela tem. Então a gente tem que ter muita responsabilidade quando fala da fé dos outros. Fala da sua, mas não impõe a tua crença para ninguém. Um outro aspecto importante que a gente coloca aqui nesse tema é a questão da crença. Porque muita gente fala, eu acredito em Deus, e cuidado com nesse ponto que a gente fala, que você consegue com essa aula avaliar onde está a sua fé, como é que você está trabalhando a tua fé. Será que você tem fé ou você só tem crença? Existe uma diferença. A crença, ela é o ponto inicial da fé, vamos dizer assim, o começo da fé.
Porque fé, sendo uma energia, ela tem que ser sentida. Toda energia, você tem contato com ela através do sentir. Então toda energia tem um sabor, tem uma forma de você perceber. Então a sua percepção é através do sentir. E crença é mental. A crença é apenas uma ideia, está na tua mente, não está no coração, não está na consciência. Então, muita gente confunde fé com crença. Crença é o estágio inicial da fé, é só o ponto inicial. Você satisfaz a tua mente primeiro, quando você encontra um meio de compreender, de trabalhar, de estar em contato com o divino. Você encontra uma religião, uma escola de conhecimento, uma escola esotérica, mística, ocultista, enfim, encontra uma forma qualquer. Então, primeiro você vai satisfazer tua mente, porque se a mente não estiver satisfeita, não existe uma racionalidade, a razão não corroborar essa sua busca naquele lugar, a mente vai começar a colocar muita interferência. Então, a história é assim, a mente primeiro é satisfeita, aí ela abre a passagem para que realmente você avance mais nesse processo de buscar fé. Mente satisfeita, ela não te atrapalha, aí você consegue ir mais adiante. E aí você vai para o sentir, você sai da mente. Mas tem gente que fica a vida inteira na crença. Sabe aquela história? Todo mundo, acho que quase todos nós aqui já acreditou em Papai Noel. Era uma ideia quando nós éramos crianças. E essa ideia foi sendo tirada ao longo do tempo. Então é uma ideia que estava na cabeça e hoje não está mais. E quantas outras crenças na nossa vida a gente já teve e hoje não tem mais? Então, se você acredita em alguma coisa, é apenas mental, amanhã você deixa de acreditar. Você vê que muita gente fala que tem fé em Deus, mas acontece uma tragédia às vezes na vida dela, uma perda muito forte, e ela se revolta contra a vida, contra tudo, inclusive contra Deus. Isso significa que essa pessoa, apesar da dor que a gente reconhece que ela tem, mas essa pessoa ainda não tinha fé, ela só estava no estágio inicial da crença. Porque ela tinha e não tem mais. A crença no divino. Então isso não é fé. A fé, por ser uma energia divina, depois que você conquista, não tem volta. A gente sempre fala, é como você atravessar um rio e do outro lado você arranca a ponte e joga fora. Não tem volta, você sabe que não vai precisar voltar mais. A crença não. A crença, por ser mental, sempre deixa dúvida. Então quando você tiver dúvida em relação a alguma coisa, você só acredita, você não tem fé. Essa é a grande diferença e importantíssima diferença. A gente tem que buscar a convicção, não a crença. A convicção, sim, é o ápice, é o ponto mais alto de você manifestar essa energia divina da fé. E quando você tem convicção, nada, absolutamente nada que aconteça na tua vida faz você esmorecer nessa convicção. Porque você percebe essa energia tão presente na sua vida que nada mais faz você voltar atrás. Você já tem uma sensação interior de verdade, não precisa mais ninguém provar nada para você. Isso é convicção, diferente de crença. Então é uma coisa que a gente já pode avaliar dentro de nós. Será que a gente tem fé ou a gente só acredita? Se você tem fé, você não duvida de que tudo vai dar certo na tua vida. Se você duvida, é porque você não tem fé. Você pode dizer que acredita em Deus, mas você não tem fé verdadeira. Então, onde tem dúvida, não tem fé. Ou tem pouca fé. Então, quando é que você vai serenar o espírito e chegar a um ponto onde você sente de fato que tudo vai dar certo? É quando a nossa fé for maior que a nossa dúvida. Nesse momento que você avaliar dentro de você que a tua fé está sendo maior que a tua dúvida, a fé está realmente se instalando. Já está saindo do acreditar da mente em estar convicto da consciência, da convicção da consciência, que está se apresentando com mais intensidade. É um momento de transição, quando você começa a ter mais certeza que tudo vai dar certo e não duvidar tanto. Ok,
um outro aspecto interessante para a gente estudar aqui, e que no fundo eu diria que é o mais importante, porque você fala, tá bom, você falou um monte de coisas que nos comprova, que a gente vê mesmo no dia a dia, que a fé é importante. Mas como é que eu me alimento de fé? O que eu tenho que fazer para me alimentar de fé? Algumas coisas a gente ao longo do curso de autoconhecimento vai falando muito a respeito disso, mas algumas coisas são essenciais. E a primeira delas é desconstruir dentro de você essa visão dogmática, se é que você tem essa visão dogmática do divino. Então, importante você trabalhar para você desconstruir ela. Que visão dogmática é essa? Que Deus é um ser que está lá em cima, no céu, vendo tudo o que você faz, pronto para te castigar, é um Deus vingativo. Se você errar, ele vai te mandar para o inferno, porque inventaram que tem um lugar chamado inferno, que você vai para lá, e que esse Deus ele tanto te condena, e blá 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 blá. E a gente sabe como é que são esses dogmas. Na espiritualidade, gente, tudo isso fica para trás. Quem já está há bastante tempo na espiritualidade, eu sei que eu estou falando, estou chovendo no molhado, mas para quem está chegando agora é importante ouvir isso. Toda essa visão religiosa dogmática do divino tem que ser reformulada dentro de nós. E na espiritualidade a gente vai aprendendo a pôr tudo isso para trás. Por quê? Como é que eu vou me estreitar a relação com um ser que eu tenho medo, que eu tenho que ser temente a ele, um ser que me castiga, que está de olho em mim, na hora que eu pisar na bola e cai em mim, me pune, me manda para o inferno, enfim. Essa história tem que deixar de existir. Para você confiar e sentir o amor e sentir as energias divinas em você, você precisa estar em total, absoluta harmonia com o grande espírito, com essa grande energia, com essa matriz energética que a física quântica fala. E para estar em harmonia, você não pode ter essas reações, esses pontos de vista ásperos, grotescos do próprio Deus, né? Então, a primeira coisa é desconstruir essa visão dogmática que, infelizmente, muitas religiões põem na nossa cabeça. A segunda coisa que a gente pode fazer e deve fazer é praticar energias divinas. No curso de autoconhecimento a gente fala, na fase 1, que tem 26 aulas, pelo menos 10, 12 aulas falam de energias divinas. A gente aprende em cada aula 2. Portanto, a gente aprende em torno aí de 22 energias divinas ao longo da fase 1. Por quê? Tem um propósito, é expandir a importância e como elas atuam dentro de nós, porque são ferramentas fantásticas, primorosas ferramentas para você trabalhar no teu dia a dia. E, primeiro, se autoconhecer. Segundo, vencer-se a si mesmo, trabalhar suas imperfeições, iluminar seus pontos escuros, despertar a consciência, se curar. Fazendo esse trabalho, você está com as energias divinas, você vai se, entre aspas, carregando dessas energias cada vez mais. Eu digo entre aspas porque essas energias já estão dentro de nós. No segundo grau de fé, lembra? Deus está dentro de nós. E no terceiro grau de fé, você é a própria energia, você é o amor, você é a bondade, você é a paciência, você é a humildade. E quanto mais você põe isso em prática, mais você coloca em prática você mesmo. É você agora, espírito, que está trabalhando, não é mais a mente, não é mais o ego, a personalidade, a natureza humana. Então, quanto mais a gente pratica as energias divinas, mais a gente acessa essas energias fantásticas que estão dentro de nós. E por acessá-las, elas vão ganhando corpo, elas vão nos alimentando. E conforme vão nos alimentando, a gente fica cada vez mais forte. E isso é uma retroalimentação divina que você acaba praticando diariamente. E em pouco tempo você está um ser forte, cheio de fé, cheio de amor, cheio de esperança. E com o teu campo energético saturado de energias boas, lá em cima. Um ser mais iluminado. Não entra piseira, não entra tranqueira, é a sua grande defesa, a sua luz é a sua proteção. Então você anda pela vida vibrando bem, lembra do que a gente já falou aqui da lei de atração, vibra coisas boas e tudo mais vai acontecer de bom. Então, na medida que você procura se estreitar a relação com Deus através das práticas das energias divinas, é uma infinidade de benefícios espirituais e materiais que você recebe.
E por fim, para a gente concluir, gente, a importância desse tema, lembrar também, para estreitar a relação com o divino, além de você desconstruir esses dogmas que nós temos, além de você praticar energias divinas, a gente também tem que buscar ver o divino em todas as coisas. Desconstruir essa visão dogmática, aquela visão que Deus está lá em cima, está no céu, está muito distante de você, que você é um ser extremamente pequeno em relação a Ele, que você é muito menos do que o Deus, que você, inclusive, que é uma pequena célula de Deus. Essa visão, apesar de agradar muitos espiritualistas, ela está equivocada. O Mestre Fumi falava isso: você não é uma gota no oceano, você é todo o oceano dentro de uma gota. Muda completamente sua forma de ver. Porque quando você fala que você é uma célula, é uma gotinha no oceano, isso tira a tua força, isso inclusive não diz o que você realmente é. Você pode não acessar o poder que você tem, mas o poder está aí dentro. Você tem o poder de Deus, você é o próprio divino. Só que nós não sabemos disso. O autoconhecimento vai nos levar a ter essa visão, e muito mais importante, a praticar isso, a fomentar essas experiências dentro da gente. Então, quando a gente fala assim que a gente tem que fazer essa prática no dia a dia, você buscar ver Deus se manifestando em todas as coisas, é trazer essa energia para perto, figuradamente falando. Ela já está em você, está em mim, está em todos nós. Mas é trazer a manifestação disso, que nós, dentro dessa nosso adormecimento, dentro de uma natureza humana, um ego, uma personalidade muito forte, dentro de uma mente muito acelerada, não consegue permitir. Conforme você vai se apropriando da fé, essa força faz você jogar essas energias mais densas da personalidade, do ego, e controlar a tua mente, e você abre passagem para as energias divinas se apresentarem, e você consegue acessá-las e trabalhar mais com elas. Então, por exemplo, como é que você pode estreitar a relação? Deus está se manifestando em todo momento. Então tira aquela visão da religião que ela está lá em cima. Ele está aqui agora, dentro de você, fora. Em qualquer momento você vê o divino. Por exemplo, você não tem um bichinho de estimação aí dentro da sua casa? Faz um carinho nele. O que é isso? É carinho. Tá, mas qual o outro nome? Amor. Tá. Então tá, amor e carinho. E o que é amor e carinho senão Deus? Então, quando você está acariciando um animalzinho de estimação, você está manifestando Deus. É Deus naquela atitude. Se Deus se materializasse em você e fizesse, então Deus agora se materializou em mim, então vai ser diferente. Não vai ser diferente. Deus vai fazer o mesmo carinho que você fez. Por quê? Nesse momento, você é o próprio Deus. Você é Ele, numa proporção que ainda é pequena, porque você não consegue acessar toda a energia que Ele é. Mas você tem essa natureza, tem essa essência, e você é Deus. Então você tem essa energia. Então na hora de acariciar seu animal, você é Deus. Quando dois amigos se abraçam carinhosamente, você sente aquela coisa: eu abraço o meu amigo, eu sinto um carinho pela pessoa. O que é esse sentimento? Deus. É amor. Isso é Deus. Então não esperem aparecer, abrir uma nuvem no céu, e vir a voz do Cid Moreira, falando: eu sou Deus, eu cheguei. Não é por aí. Deus está nas pequenas coisas, nos fatos corriqueiros do dia a dia. É o nosso olhar que tem que se refinar. A gente tem que sempre, se fala no curso de autoconhecimento direto, a gente tem que buscar refinar o olhar, um olhar mais espiritual, ver o divino acontecer em todos os lugares. Quando você vê um pássaro cantar, uma flor que desabrocha, isso não é poesia, isso é Deus. Bom, é claro que é poesia, mas muito mais do que uma poesia, eu quero dizer. Não é só poesia, é Deus. Quando você vê uma manifestação da natureza acontecendo, lembra, isso aqui é o divino. Você está passando na rua, ali do muro, sai no meio das pedras, aquele muro velho, no meio dos tijolos, ali sai uma flor, uma plantinha desse tamanhozinho, e uma bela flor. Você vai lá, tem uma florzinha desse tamanho. Olha a beleza e a perfeição daquela florzinha. O homem não consegue fabricar aquilo, de jeito nenhum. Não com aquela beleza, com aquela pureza. Por quê? Aquilo é Deus, aquilo é divino. Então, quando você olha também uma criança, o olhar de uma criança, aquela pureza. Por que uma criança com 3, 4 aninhos é o olhar de pureza? Porque é o próprio olhar do divino, aquilo ali ainda é o espírito, a mente não está lá, então é o próprio espírito que tem essa natureza de Deus, do divino,
que está ali se apresentando. Quando ele vai crescendo, aí a mente vai chegando, a personalidade vai se desenvolvendo, ele vai perdendo já aquela pureza e a gente já não vê mais aquela beleza no olhar de uma criança, ela já vai perdendo um pouco isso. Mas enquanto a criança é muito novinha, que a gente adora de ver o olhar de uma criança, até emociona a gente pela pureza, por quê? Você está olhando e sentindo Deus, você está olhando para Deus e sentindo Ele. Essa energia nada mais é do que Deus. Então busquem a partir de agora, no seu dia a dia, em cada momento, identificar, refina o olhar espiritual, identifique em cada momento da tua vida, Deus se manifestando através dos seus pensamentos, das suas atitudes, com as outras pessoas que você vê, em bons filmes. É Deus em todo canto, o tempo inteiro. Quando a gente passa a enxergar essa manifestação de Deus, a gente faz o quê? Uma conexão muito mais forte. É isso agora, é aquilo daqui a meia hora, daqui a uma hora. Então você está em contato direto com Ele. E por fim, uma quarta dica para a gente se conectar mais com Deus. Faça um ritual diário. Seja uma oração, seja uma meditação, seja uma medicina da floresta, seja um simples momento que você traz presença. Tudo isso é se conectar com Deus. Tudo que você faz para se conectar com a sua consciência, com você mesmo, você está se conectando com Deus. E isso também, aos poucos, vai fazendo com que a gente aumente a nossa fé. Então, meus irmãos, a gente, ao longo do curso de autoconhecimento, a gente vai trazendo uma série de informações. E nessa aula a gente introduz a história da fé no curso de autoconhecimento e a partir de agora começar a praticar mais isso. Dentro dessas dicas e outras que virão, a gente vai conseguir ampliar essa manifestação dessa energia. E aos poucos aí ela vai nos alimentando. E aí, quem quiser pagar para ver, é só praticar. Ver quanto de benefício espiritual e material isso vai trazer na vida da gente. Então eu espero que dentro disso a gente tenha conseguido ampliar um pouquinho mais a importância dessa energia da fé no nosso dia a dia. E na prática do autoconhecimento, eu expliquei por que no autoconhecimento a gente estuda muito e demais até essa energia, porque ela numa fase mais avançada, quando a gente consegue compreender um pouco mais, o nível de consciência um pouquinho mais ampliado, a gente vai ver que na verdade ter fé em Deus é ter fé em você mesmo. Não tem a menor diferença. E quanto mais você confiar em Deus, mais você confia em você mesmo. Muita gente me pergunta: o que eu faço para confiar em mim? Aumente sua fé. É automático, você aprimora a tua fé, você aumenta a autoconfiança em você mesmo. Então tanta vantagem que é só mesmo um curso longo aí de 6 meses que a gente tem feito para entregar tudo. Em 1 hora de live é impossível falar tanta coisa boa que a fé nos traz. Mas nunca se esqueçam dessa energia, o tempo todo, toda hora, todo dia. Ok, meus irmãos? Então a gente vai ficando por aqui. Acho que eu consegui fazer essa live num único módulo. E a gente se vê então no nosso próximo encontro. Gratidão aí pela presença e até a próxima oportunidade. Boa noite.